Oi, pessoal. Eu sou a última pessoa adequada para falar sobre saúde mental, né? Frequentemente eu fico com a minha saúde mental abalada. Acho que quem não fica, né, nesse momento da pandemia. Só que eu trago aqui algumas informações interessantes focando nessa área da adolescência, porque a gente acaba trabalhando bastante com esse público, tá? Então aqui eu trago uma definição da própria Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental. Saúde mental, ela é essa reunião de condições que te deixam num estado de bem-estar, né, em níveis ótimos. Então, juntando todas as questões que estão ao nosso redor, né, a saúde física, a saúde emocional, né, com os familiares, com os amigos. Então é esse estado realmente de pleno bem-estar, certo? Com tudo que está ao nosso redor. Eu trago aqui alguns dados interessantes para a gente só contextualizar nossa conversa, onde a gente vê que de 10 a 20% de crianças e adolescentes atualmente possuem algum tipo de transtorno mental. Outro dado interessante: quem vai desenvolver algum transtorno mental acaba fazendo isso até 25 anos, né? A gente conversou algumas coisas sobre adulto pode ter déficit de atenção, adulto pode ser diagnosticado com esse tipo de transtorno, sim, né? Então até 25 anos é quando acaba se manifestando, né, algum tipo de transtorno mental. E outro dado que eu também achei interessante para trazer é que a cada 8 estudantes, né, de 7 a 14 anos, né, naquela idade da adolescência, pré-adolescência, começando a adolescência, possui alguma dificuldade, alguma ocorrência que justifica um atendimento próprio, né, em decorrência da saúde mental. A gente acaba falando muitas vezes, né, eu mesmo, enquanto professora, né, de forma incorreta, várias vezes acabei me pegando assim, fazendo algum comentário, só pode ter problema, esse cara só pode ter problema, né? E justamente essa questão de um aluno que tem alguns anseios diferentes, né? Que ele tem alguma dificuldade com a didática, a própria aula, a própria dinâmica da sala de aula não chama a atenção de todo mundo, né? A gente já falou sobre inteligências múltiplas. E aí, por causa de alguma coisa que acontece na sala de aula, a gente acaba colocando a culpa no aluno. Só pode ter problema, meu Deus do céu, né? De forma errada. E justamente por isso, a gente também tem cada vez mais, isso registrado na literatura também, né? O encaminhamento precipitado de estudantes para a parte da saúde, para a rede da saúde, justamente por esses equívocos na interpretação. Não é possível, aquele fulaninho só pode ter algum problema, né? É hiperativo, tem déficit de atenção, coisa mais comum que de uma forma leiga e errada, isso acaba sendo diagnosticado. Diagnosticado não, porque médico acaba sendo, né, o profissional certo para diagnosticar, mas o próprio encaminhamento da escola para as redes de saúde tem aumentado de uma maneira errada. E a gente vê um paradoxo ao contrário. Esse diagnóstico precoce de transtornos mentais cada vez mais é reduzido. Então, realmente, quem acaba tendo essa predisposição e apresenta alguns sintomas, nem sempre essas pessoas que realmente precisam de um apoio, de um auxílio, são diagnosticados em tempo. Como eu falei, né, até 25 anos a gente tem o aparecimento de transtornos mentais, mas nem sempre, nem todos eles, e cada vez menos, estão sendo diagnosticados da maneira correta, tá? Aqui eu trago também uns dados interessantes para vocês perceberem por que essa importância da adolescência, de falarmos, né, sobre aparecimento de saúde mental, de transtornos mentais, o aparecimento de transtornos mentais na adolescência. Então aqui a gente tem alguns tipos de transtornos, não vem ao caso aqui falar especificadamente de cada um, nós já comentamos algumas coisas, mas olha só a faixa, né? Entre 15 e 20 anos ali, ou seja, o nosso público maior, quando a gente fala de ensino médio,
acaba pegando, né, boa parte desses tipos de transtornos. O início, né, onde entrar aqui com alguma intervenção, com algum tipo de tratamento, já tendo um olhar diferente, acaba minimizando com certeza isso para o resto da vida da pessoa. Então, por isso esse olhar importante com o adolescente, por mais que você não trabalhe de fato com o adolescente, é interessante saber que na adolescência a gente tem esse início, né? E junto com várias coisas que já acontecem na adolescência naturalmente, né? As questões hormonais, as questões psicossociais, a mudança física, né? Que todo mundo passa por isso, ainda a gente tem, junto com isso, a gente tem o aparecimento de alguns desses transtornos. E boa parte das resistências, das dificuldades de se conversar sobre isso, até mesmo do próprio adolescente de se abrir para ajudar mesmo no seu diagnóstico, para se ajudar, né, para encontrar apoio de diferentes setores. Uma das dificuldades é justamente essa questão de oposição, saúde mental com doença, né? Então, se você tem algum problema relacionado com a saúde mental, automaticamente você está doente, né? Essa questão de classificar o estado como doença, isso gera preconceito da própria pessoa que talvez possivelmente apresente algum quadro, né, delicado a ser trabalhado, a ser estudado. Então, romper com essas barreiras, com esses preconceitos, né, é uma função nossa também, como comunidade ao todo, e cada vez mais a gente está discutindo aos poucos, estudos vêm mostrando, mas ainda falta muita coisa para romper mesmo com esse paradoxo, assim, saúde mental, doença. O que é ser saudável? Simplesmente não estar aparentando alguma doença, né? Então, não, a gente viu que saúde não é simplesmente ausência de doença, né? E aqui a gente, mais uma vez, com o dado da Organização Mundial da Saúde, a gente tem essa tríade. A saúde mental, ela depende muito, né, de esses 3 pontos, principalmente, aqui estarem de acordo. O que é muito difícil, né, na atualidade, eu falo por mim, inclusive, né, o sono, manter um sono adequado, as horas de sono sem problemas, né, sem interrupções, o tempo de sono necessário para cada um. No geral, adolescentes, eles precisam de um tempo de sono maior, né, de 8 a 10 horas, o que nem sempre acontece. Exercícios físicos, outro item essencial para a gente manter uma vida saudável, né, desligando totalmente essas atividades pela busca de um corpo ideal, simplesmente pela estética. Já estamos assim cansados de saber, né, que nem sempre a aparência de um corpo que seja padronizado como o ideal pode, de repente, ser saudável, né? Isso não está ligado à aparência realmente com as condições de saudabilidade das pessoas. Então, a gente vê uma população sedentária, a gente vê adolescentes sedentários, mas estimular os nossos adolescentes, né, a comunidade em geral, a participar de atividades físicas, exercícios físicos é fundamental. A gente tem a questão própria hormonal, né? A gente sabe que a sensação de ter cumprido uma atividade física, isso realmente muda com a parte hormonal, ativa neurotransmissores, né, de felicidade, de alegria, e com certeza influencia na saúde mental, e junto com adaptação ao estresse. Todo mundo vai passar por situações de estresse. Agora, como que a gente vai reagir àquilo, né? Realmente acaba desencadeando estados, né, de maior ou menor saúde mental, vamos falar assim, né? A maneira com que a gente consegue a tal da resiliência, né? Como que a gente consegue se moldar a situações de estresse, situações, né, constrangedoras, difíceis. Realmente vai depender de esse conjunto. Quando você está bem no sono, quando você está com uma condição física legal, você acaba conseguindo também, né, se adaptar melhor a situações de estresse que são impossíveis de se livrar, né? E agora falando um pouco como agentes da educação, né?
como a pessoas que também né, o nosso dever, além de possuir saúde mental, promover saúde mental. Como que a gente pode estimular, como que a gente pode divulgar, favorecer a saúde mental de quem está ao nosso redor, né? Tem muito a ver com aquela questão de estimular justamente as inteligências múltiplas, as potencialidades de cada um, que são individuais, né, que merecem atenção, que não são melhores nem piores do que outras diferentes, né? Cada um tem a sua potencialidade. Então, lógico que identificar isso nem sempre é fácil, mas é por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, numa escola a gente pode verificar as habilidades socioemocionais, a gente pode verificar aquele dom, aquela aptidão a atividades físicas, até de uma maneira não somente para manter a saúde, mas até mesmo como uma prática de esporte rotineiro, né? De repente, levar mesmo a carreira de atleta, como a gente vê em muitos lugares, algumas potencialidades para ações coletivas, né? Para trabalho em grupo, para a música, né? Então, isso também é promover saúde mental. A gente identificar, a gente estimular interesses que já são próprios, né, de cada um. É óbvio que você vai se sentir bem fazendo aquilo que você gosta, né? Vários estudos mostram que você ouvir as músicas que você gosta, você já tem uma mudança cerebral, você já tem uma sensação diferente, comparando, de repente, com músicas que você não tem muita afinidade. Então, fazer aquilo que você gosta, estimular nos estudantes, nas pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que já né, de potencial de cada um, você está promovendo a saúde mental. E daí a gente vem na escola. Deixa eu vir para cá. E daí a gente vê que a escola é o ambiente onde a gente está ali com esses estudantes, com esses adolescentes, por muito tempo, né? Em situações diversas, tem aquelas situações de aula, mas que você, dependendo de como você lida com a aula, você consegue até na própria aula, embora não seja o seu objetivo, você consegue trabalhar com questões, né, relacionadas com a saúde mental, estimular, promover e também prevenir, né, situações adversas. Então, a gente está ali na escola, e esse ambiente da escola ele é totalmente propício para a gente identificar, né, prevenir, promover saúde mental para as crianças e adolescentes. Enquanto professores, então, né, a gente tem vários tipos de ações, de condições necessárias. Aqui eu reforço, ninguém precisa ser psicólogo, nós não somos, pelo menos eu, né, não fui treinada justamente com essa capacidade psicológica. A gente vê muitas vezes alguns professores que têm uma afinidade maior, até mesmo no sentido de conversar, de escutar, da escuta. Outros não têm essa facilidade, né? Mas nem por isso você acaba deixando de ajudar do seu jeito alguns estudantes. A gente tá ali com jovens da mesma faixa etária, né, como eu coloquei aqui em cima. Então, isso já promove uma interação, vamos falar assim, uma uniformidade de assuntos, às vezes, por mais que eles sejam diferentes, cada adolescente tem a sua adolescência, óbvio, né, as suas condições de vida, mas a gente tem ali um público que está na mesma faixa etária, que está, de repente, enfrentando os mesmos problemas, né? A gente também pode observar, enquanto professor, esses estudantes, esses jovens em diversos contextos. Então, em alguns momentos, eles vão estar empenhados em fazer alguma ação coletiva, em outros momentos eles vão estar mais individuais e introspectivos. Aí você vê alguém no pátio mais sozinho, e daí você já vê depois eles organizando algum evento por iniciativa própria. Você vê, né? Você consegue observar por que hoje ele tá mais quieto, né? Ele sempre é proativo. Por que hoje, então, ele tá mais quietinho? O fulaninho só tá usando roupas, né, roupas pesadas, sendo que tá calor. A gente acaba vendo muita coisa na escola, né, em diversos momentos.
E querendo ou não, você fazendo esforço ou não, eu sou profissional, eu vou lá para dar aula. Não, você acaba sendo um modelo de exemplo de bom senso, sim, né? Isso não tem como desvincular. Infelizmente ou felizmente, as suas ações enquanto professor, enquanto cidadão, acabam influenciando, sim. A gente sabe que professor, o educador no geral, tem poderes, sim, sobre os estudantes. Isso é diferente de falar que nós fazemos a cabeça, doutrinamos, né? Como a gente vê por aí as pessoas ignorantes, né? Falando. Mas não é esse sentido de doutrinamento, doutrinação. Mas a gente tem sim influência no seu comportamento, na sua assiduidade, na sua seriedade, na sua descontração, na sua facilidade de variar mesmo entre esses meios, né? Entre essas nuances de comportamento. A hora que é pra gente ir mais sério, você vai, e eles gostam também na hora de saber como que aquele professor é na vida do dia a dia. Isso também acaba influenciando os estudantes, até atraindo, né, como uma maneira de você ficar mais próximo, né, ele se sente mais à vontade, com mais afinidade, de repente, nossa, você gosta disso, professor? Eu também gosto disso, às vezes, características, né, em comum, acabam aproximando esses estudantes da gente. E daí, com tudo isso que eu falei, a gente tem a capacidade, sim, de abordar diversos tipos de assuntos, independentemente da disciplina, do conteúdo que você está trabalhando. A gente já viu que saúde mental não é simplesmente ausência de doença, então definitivamente, né, não é função do professor de ciências, do professor de biologia, do professor de educação física falar e promover saúde mental. Então, independentemente do assunto que você esteja falando, eu tenho certeza que basta um pouco de criatividade, de comunicação também interna, de repente você comunicando com outros colegas, você lendo bastante, você vai conseguir fazer algumas pequenas ações, algumas pequenas atividades que acabam promovendo saúde mental, que é a função de todos, sim, tá? E aqui a gente muitas vezes já faz isso. E por mais que você não acaba se sentindo ou sendo aquele modelo de professor, né? Aquele que vai com todo mundo, cada um tem seu jeito. Você pode promover a afetividade sem ficar abraçando todo mundo. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, não curto muito ficar lá de abracinho, de pegar, né, na mão de todo mundo. Para mim, a afetividade é trabalhada de outras maneiras. E eu me sinto, sim, em momentos afetivos com os meus estudantes. Em vários tipos de situações onde não necessariamente eu preciso ter a parte física, né? Mas no momento que você quer saber um pouco mais deles, no momento que você se preocupa e você se mostra preocupado com os estudantes, né? Que você acaba tendo a própria empatia, né? Que é de você se coloque no lugar dele. Por que ele não entregou tal coisa? Por que ele tá agindo assim? Será que não tá acontecendo outras coisas na vida dele que de repente impediram ele neste momento de ser tão assíduo nas aulas, de prestar atenção mesmo em você? Será que ele não tem outros problemas em casa que nesse momento são muito maiores e muito mais importantes, né? Então, tirar um pouco, né, daquela coisa que nós fomos, eu falo por mim, assim, durante do meu estudo, a gente teve vários tipos de situações também onde não interessava, tinha que entregar aquele trabalho tal hora, daquele jeito, sem a mínima condição de adiar, e eu acho que a maleabilidade, né, da nossa situação diária tem que ser sempre observada. Então, querendo ou não, isso que tá aqui, eu acredito que todo mundo faça, de uma maneira ou outra, em menor ou maior escala, a não ser que a pessoa seja realmente uma pessoa dura por dentro, né? Então, eu acho que se não faz, não é difícil, né? Então, a gente valorizar a qualidade de estudante. De repente, você não sabe escrever muito bem, óbvio que você tem que aprender a escrever, a vida te leva a isso, mas vamos ver o que você pode
que você pode contribuir? Você sabe desenhar? Você sabe falar? Você consegue falar melhor para mim, me explicar, de repente atuando? Eu sei que fazer isso, já conversamos, né? Fazer isso numa sala de 30, 40 pessoas nem sempre é fácil. Mas a gente pode valorizar as qualidades, sim, de cada um, até mesmo para já estimular a autoestima, né? Já tá aqui. Quando você acaba pegando, esses dias eu vi uma postagem no Instagram que eu achei que tal aluno ia gostar porque ele já tinha me contado dentro de uma disciplina que ele gostava daquele assunto, que ele estava fazendo um projeto naquele assunto, sei lá. Eu sei que eu dei um print na tela e eu mandei para ele. Eu acho que isso vai te interessar. E ele ficou muito feliz. Nossa, eu nunca pensava que você poderia pensar em mim, né? Vendo seu Instagram, você lembrou de mim. Nossa, fiquei muito feliz, professor, não sei o quê, né? Então, isso aumenta a autoestima, acaba aproximando vocês, de repente, em outro momento, nada a ver, ele pode vir te procurar para se comunicar melhor com você, porque ele acaba já rompendo barreiras, né, com a proximidade dos docentes. A escuta, essa escuta que eu tô falando, nem sempre, você não é o psicólogo, né? Nós não somos formados em psicologia, mas essa escuta reflexiva, respeitosa, todo mundo pode fazer. Desde do porteiro lá, as meninas que fazem a limpeza, a galera da manutenção, os servidores técnicos e docentes. Todo mundo deve fazer essa escuta reflexiva e respeitosa, e você vê realmente que os estudantes se sentem acolhidos e precisam disso. Assim como a gente precisa, né? Com certeza vocês já devem ter desabafado com algum amigo, alguma pessoa próxima. Todo mundo precisa disso, né? E a parceria com a família nem sempre é fácil. A gente sabe que na escola, né, muitas vezes a gente quer, por um lado tem aqueles pais que querem demais, e a gente também tem os problemas que os estudantes acabam tendo com a família, e realmente algumas famílias não entram em contato e não querem muito fazer essa parceria, mas é mais um desafio, né? Mais um de tantos desafios que a gente tem. E com isso a gente vai fazendo adaptações em todos os momentos que eu falo, né? Tanto de você promover uma atividade, receber essa atividade, adaptar sua aula para diversas inteligências que você tem ali, a diversidade que você tem, né? Então a gente vê que, assim, a comunicação, né, o ato de se comunicar é muito importante na questão de identificação de alguns transtornos, né, poder ajudar precocemente esse tipo de problema, né? E daí, para finalizar, esse aqui é um dos livros que eu usei para guiar também aqui a minha apresentação, né, o meu estudo, para a gente conversar. E aqui a gente tem alguns princípios das escolas promotoras de saúde, né, que eu coloquei aqui, dá para pausar e vocês lerem, mas basicamente é fazer daquele ambiente, né, um ambiente saudável para a comunidade diversa que acaba, né, estando lá. Isso com certeza vai favorecer a aprendizagem, né? Não esquecer que tudo que acaba acontecendo ali na escola acaba tendo um efeito psicológico tanto para docentes como para discentes, para toda a comunidade escolar, né? Desde o caso do Acabou Jéssica ou alguma coisa em questão de trabalho, a gente sabe disso, que acaba afetando, querendo ou não, né? Então a gente tem esse ambiente como um modelo de saúde com diversos tipos de interações que são necessárias, né? Então, aquele evento, aquela coisa que acaba acontecendo de vez em quando, aquela atividade sociocultural, tudo isso é aula, né? Tudo isso é atividade educacional de promoção de saúde, né? Promover de uma maneira ativa, isso aí, óbvio, né? Nem sempre a gente consegue, mas promover essa atividade ativa de professores e estudantes, isso acaba aproximando a comunidade no geral, né? Às vezes a gente vai, aquilo lá tá acontecendo, é uma recreação. Não vou lá porque não... Eu nem sou professor de educação física, mas eu não vou ficar fazendo uma recreação com os estudantes, né? Claro que a gente sabe que a gente tem muitos afazeres. E às vezes aquela atividade mais, né, facultativa, a gente acaba deixando para fazer alguma coisa que a gente precisa entregar algo no prazo, mas sempre na medida do possível essa interação é interessante, né?
É bom os estudantes verem a gente fora da sala de aula, exatamente, dando aula, né? E o que eu falo desde o início da nossa disciplina, né? Promover essa questão da saúde mental, essa saúde na educação em várias áreas, né? E as outras coisas eu acabei já repetindo, né? Não vou repetir aqui para não ficar maior o vídeo do que já tá? E eu encerro aqui agradecendo vocês e desejo a vocês tudo de bom. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los no que for necessário, tá? Até mais, pessoal!